sejam bem-vindos novamente. Estamos no nosso segundo episódio da trilha de complemento de 13º. Então, como a gente viu no episódio anterior, o conceito e prazos do complemento e datas, sugeridas para pagamento do complemento de 13º. Agora, na criação no Falso Pessoa, a gente vai ver alguns exemplos que eu relatei no episódio anterior. Então, a criação do complemento de 13º, ela é normal, como os outros complementos. Então, ela fica aqui em movimentos. Complemento de 13º, criar. Como os demais complementos com encargos, complemento de 13º salário, embora ele não venha com aquela observação com encargos, como vem no de férias, no de folha, ele é um complemento com encargos, certo? Ele gera encargos separados e gera listagem separada, tá? Ele não vai levar para dentro da folha, nem para dentro de nenhuma outra movimentação, ele tem a folha dele própria. Então, aqui no complemento, ele traz o ano, para você colocar o ano que você está complementando, a data de pagamento, tá? Com a nossa sugestão aqui seja dentro do mesmo ano, então até o dia 31 de dezembro, que é a nossa sugestão para que vá tudo dentro da competência 12. Lembrando que complemento de 13º ele vai na 12, tá? Ele não vai na anual. Anual só vai de fato 13º. A referência, a gente sugere que seja a mesma data do pagamento, porque é a mesma lógica dos outros complementos, Nós já temos trilha aqui sobre o complemento de folha com encargos, que eu passo essa explicação. Então, vou dar só só para relembrar. Data de referência, ele leva para o E-Social informação de INSS e FGTS. E data de pagamento, ele leva informações, bases ou valores referentes a IR. Então, para que vá tudo dentro do mesmo mês, dentro da mesma guia, tanto da DCTF como do FGTS Digital, é interessante que a data de referência seja a mesma data de pagamento, tá? Muitas pessoas confundem essa data de referência com a data da situação que foi criada, ou a data que deveria ter sido pago e se não foi pago. Então, não. Essa data de referência, é interessante que ela acompanhe a data de pagamento, porque é a referência que vai levar os encargos. Se você botar numa competência diferente, os encargos vai diferente, vai dar diferença na sua conciliação e, consequentemente, pode dar erros. Então, é interessante que a data de pagamento seja replicada no campo de referência, tá? Como os demais complementos, ele precisa de um acordo de dissídio coletivo, tá? É obrigatório. Essa informação, ela vai dentro do XML, vai para o E-Social. Então, tenha uma atençãozinha de qual acordo eu vou escolher para poder criar esse tipo de complemento, tá? E aqui segue a mesma coisa. Remuneração variável, lembrando, eu crio o complemento de 13º em que situação? Quando eu tenho alteração do valor final do empregado. Então, se eu criei minha parcela final com média e eu tive um empregado que teve alteração de média diferente do que eu paguei no 13º, aí eu crio aqui o complemento com aquela diferença de média para ele poder ser calculado. Então, aqui o exemplo para vocês, eu trouxe um empregado. Movimentos, 13º parcela final. Monitorar. Na opção de monitorar cálculo, você consegue ver o que foi feito de média, se teve média ou não com a parcela final. Na parcela final, nós vamos observar aqui, a parcela final que eu paguei, do 13º de 2023, no dia 20/2, nós temos um empregado, Bruno. O Bruno, ele recebeu o 13º em 2023, com média. Então, ele recebeu o salário e a média de algumas horas extras e descanso semanal remunerado referente às horas extras que ele fez ao decorrer do ano, tá? Então, a composição dele ficou de 2.941,60, que foi em cima dessa composição que ele recebeu o 13º dele no dia 20/12 de 2023. Só que nesse período aqui, eu ainda não tinha criado a minha folha 12. Então, lógico que se eu tiver movimentado algum valor de hora extra na minha folha 12, não entrou nessa média aqui. Então, o que acontece? Na minha folha 12 que eu criei depois, ele teve sim hora extra. Então, eu entendo que ele precisa receber a diferença dentro do 13º. Então, aqui vocês podem observar que na folha de dezembro de 2023, que eu paguei no dia 31/12, ou seja, posterior a parcela final, ele recebeu hora extra, 50% e 100%,
e o descanso semanal remunerado referente a essas horas extras, certo? Então, esses valores aqui não entraram para a média que eu paguei lá no meu 13º. Como eu vou fazer essa complementação? Eu vou criar um complemento de 13º para pagar essa diferença. Então, lá em movimentos, complemento de 13º. Vamos aqui em monitorar cálculo, para mostrar para vocês. As médias. Aqui tem os empregados, vocês podem observar que ele trouxe aqui todos os empregados, mas eu só tive essa mudança no Bruno. Nos outros eu não tive. Então, os outros, eles não vão vir em valor nenhum de complemento. Não vai aparecer nem complemento para eles, porque eles não tiveram nenhuma alteração, tá? Então, aqui no Bruno, que eu clicar em média, eu criei assim, 1 de 2023 a 12 de 2023. Por quê? Porque eu tive aqueles 3 eventos que foram movimentados na folha de dezembro que não entrou para o 13º que eu paguei. Então, no complemento, eu coloco o período completo. No 13º, eu criei com média de janeiro a novembro, mas no meu complemento, eu coloco de janeiro a dezembro para ele poder pegar o ano completo. Fiz assim, criei. Complemento de 13º dele, no consultar, ficou nesse valor. Vou mostrar aqui para vocês. O Bruno. Ó, lembra que lá a composição do 13º dele foi 2.000 e pouquinho? Já aqui, como entrou esses outros eventos que ele recebeu na folha 10, que não entrou antes, a composição dele já foi para 3.066. Então, se eu pegar esse 3.066 e diminuir o que ele recebeu na composição na parcela final que eu paguei lá no dia 20, vai dar a diferença de R$ 125,16, que é justamente o que calculou aqui no complemento. O complemento de 13º, eu posso movimentar eventos além dos 170 dentro do complemento? O interessante é que não, tá? Assim como o 13º é social, ele só recebe o 160 e o 450, o complemento de 13º, ele não é diferente. Então, se eu tenho algum evento que era para ter sido somado na composição do 13º e não foi somado, e eu estou fazendo um complemento aqui um complemento para que esse evento venha a somar a composição para gerar uma diferença, eu tenho que movimentar esse evento na composição das médias e não aqui dentro, tá? Então, se eu tivesse algum outro evento que eu quero que entre, uma comissão, algo do tipo, eu venho aqui em complemento de 13º, média das remunerações variáveis. Coloco aqui o complemento, coloco o empregado que eu quero, e aqui dentro eu faço a inclusão dos eventos, se não for um evento que já veio automático, né? Então, eu coloco ele aqui dentro com o valorzinho que eu quero que ele considere, para que quando eu calcular esse valor, ele venha para composição e não junto com 170, tá? Essa é a forma padrão de pagar um evento que não foi pago no 13º original, que não entrou na composição. Ele vem aqui para a composição, ele não fica aqui embaixo, tá? Aqui embaixo só é para ter os 170 e os encargos. Qualquer outro evento que venha a somar para esse valor, ele tem que ficar dentro da composição, tá? Você movimenta lá na composição de remunerações variáveis, tá bom? Então, essa é a criação do complemento de 13º no Force Pessoal. Ela é bem simples, só precisa ter essa atenção, né? Tipo, você não é interessante você movimentar aqui, se tiver algum evento que você queira movimentar, é interessante que movimente como média das remunerações variáveis e não no movimentar por empregado, tá? Para poder vir na composição e ele somar no valor do 170, né? Que é o nosso evento padrão para complemento de 13º. Então, essa é a criação do Force Pessoal para o complemento de 13º e um exemplo prático, né? Que acontece do porquê tem complemento de 13º. Então, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Fica ligadinho com o nosso terceiro e último episódio. Nós vamos ver a listagem, né, do complemento de 13º. Então, até lá.